Graças a Deus, estamos iniciando o nosso almoço com Deus de hoje. Eu e o pastor Douglas Stenbach aqui juntos para tratarmos hoje de um assunto muito, muito especial. O livro de Isaías, no capítulo 39, é o nosso tema de hoje do almoço com Deus, do dia 27 de agosto de 2024. Pastor Douglas, vamos fazer uma análise rapidamente a respeito do capítulo 38 e do 39 para em seguida mostrar realmente algo que tem muita importância, né, em nossas vidas, porque a gente traz para você algo do passado, de um profeta, mas que tem a ver com nossa vida também. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, para você que está acompanhando, não sei a hora que você está vendo, mas seja contemplada e seja cumprimentada agora pelo pastor Douglas e por nós. Que Deus abençoe a todos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez. E vamos falar de Isaías 39, um exemplo muito grande, claro, falando também um pouquinho da parte do Isaías 38, porque os textos são bem interligados um com o outro, é uma sequência, mediante a atos que acabam acontecendo. É interessante que eu amo as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas elas é diferente da rede social. Rede social está sempre tudo muito bom, né, para a pessoa, né? As Sagradas Escrituras não, elas mostram o ônus e o bônus da vida de cada um. Vimos Ezequias com um exemplo tremendo de fé, rompendo barreiras ali, tendo vitórias, sendo curado pela fé e depois agora toma uma atitude que não tem nada a ver com Deus. Com Deus. Não é impressionante, mas é coisa do homem, né? E outra coisa, me chamou a atenção, claro que ele é curado, né, de uma enfermidade mortal. O profeta havia dito, olha, o Ezequias é o rei de Judá. Você vai adoecer de morte, põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver. E Ezequias, no ato de humildade, de humilhação, se volta para Deus e ora, e chora, e clama, e Deus então, tá bom, eu vou te dar mais 15 anos. E assim Deus o fez. E agora você vê o que ele fez com os 15 anos que Deus deu. Isso faz me lembrar, pastor Douglas, um amigo que nós temos, né? Esse amigo foi pastor na África e ele contraiu malária por 3 vezes. A terceira vez ele foi dado como morto, né? Como morto. Mas ele orou muito a Deus e Deus então o curou e restaurou esse amigo. E não é que aconteceu que depois de restaurado, curado, esse amigo cometeu, assim, pecados em cima de pecados, né? Antes tivesse morrido, né? No meu íntimo eu falei, melhor tivesse morrido naquela época. Mas Deus não quis levar, né? Assim como também foi o caso de Ezequias. Ezequias foi curado de uma doença mortal, mas aqui no capítulo 39, que eu vou ler para vocês integralmente, acompanhe com a sua Bíblia aí, né? Você pode acompanhar com a Bíblia, e se você desejar também coloque o copo com água para a gente fazer oração logo após a leitura e os comentários. Vamos orar por vocês. Mas para a abertura do nosso estudo, eu quero pedir ao pastor Douglas para levar o seu pensamento a Deus e pedir a Ele por nós no discernimento dessa palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela chance de ler e estudar a Tua Santa Palavra. Sim, meu Pai. Eu peço a Ti, Deus, a Tua graça, sim, meu Pai, Deus, sobre nossas vidas, sobre nós. a Tua orientação, que o Senhor venha usar-nos, Senhor, nos dando sabedoria para falar cada vez mais, Senhor, do Teu reino, da Tua palavra, da Tua vontade. Inspira-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E as pessoas, Senhor, meu Pai, que estão a ouvir, que sejam, meu Pai, palavras de vida, de orientação, de sabedoria, que possa entrar, meu Pai, na vida dela. Sim, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, e amém. Graças a Deus. Vamos lá então, pessoal. Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta aí, Isaías capítulo 39. Então acompanhe aí pela nossa tela. Está na tela, Carlinhos? Vamos lá? Vou ler todo o capítulo. Assim, naquele tempo, enviou Merodach Baladã, olha o nome do homem, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia. Ele enviou para o profeta, para o rei Ezequias,
cartas e um presente. Olha, pastor Douglas, e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer, ele ouviu dizer que havia o rei Ezequias estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles, se alegrou muito com eles. Ele lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, seu perfume, né? E toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu reino, em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Aí o pastor Douglas é o seguinte: o que motivou Ezequias a mostrar tudo foi porque o rei da Babilônia, o qual ele havia derrotado, não é isso? Não, da Síria? Da Síria. Da Síria. Mas o rei da Babilônia Era um opositor. era inimigo também de Israel, de Judá. Sim. Mas Só que tem uma máxima, né, do livro Arte da Guerra, né, que é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então os babilônicos eram inimigos dos assírios, que lutaram contra Judá, e aí então por isso Judá se tornou amigo da Babilônia, por conta da inimizade com a Síria. Isso, tentando uma aliança que não era nem uma aliança, na verdade estava tentando fazer, né, uma aliança para poder se proteger de repente, um novo ataque da Síria, né? Só que Deus tinha livrado. Eles não precisavam ter esse pensamento para poder se livrar de um novo ataque. E é interessante, bispo, que ao ver isto aqui, eu penso muito na minha vida, na vida de outras pessoas. Eu também penso na que minha. Muitas das vezes nós queremos alianças humanas para nos protegermos de um ataque. Isso também é muito comum no meio onde o senhor transita, né, que é o meio político, né? Às vezes tu vê pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas de Deus, aí vai buscar uma aliança com uma pessoa que tu bota a mão na cabeça: meu Deus, mas por que está fazendo isso? Aí a pessoa responde: não, porque ele tem um capital político, ou seja, votos muito forte, na região tal ele é forte, nós somos fracos. E Deus? Qual é a confiança de um homem de Deus? Seria nas alianças espúrias ou seria no próprio Deus? Ezequiel: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E eu noto que as pessoas, também empresarial, meio político, as pessoas elas perdem essa fé, sabe? Essa fé da conquista, essa fé da ousadia de tu entregar. Notemos que capítulo 37, 38, Deus faz maravilhas ali com ele pela fé. Capítulo 38, então, ele está doente, quase está moribundo, quase morto, e ele ora ao Senhor e Deus vai lá, cura ele, faz o relógio que era de graus retroceder a sombra, um milagre. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, mas é Deus que cria as leis, é ele que quebra as leis. E ele voltou ali o grau, ele foi curado por uma pasta de fruta e aconteceu um milagre. Ele ficou jubiloso, alegre, e nota-se que, em vez, talvez, de fazer um culto a Deus, a primeira coisa que ele faz é aceitar o convite, a carta de um rei, né, que reinou em torno de 722 a 701. Depois foi sucedido pelo filho dele. Ele morreu em 600 e alguma coisa, 654, eu não estou aqui pregando peça. E nota que ele aceita isso, e depois os caldeus eram exatamente inimigos de Israel, não adoravam o mesmo Deus, tinham a vontade de varrer o povo de Deus também do mapa, como depois leva em cativo para o cativeiro. Mas ele achou que, pelo fato dos caldeus serem antagônicos aos ninivitas, no caso lá os assírios, né, ser antagônicos aos assírios,
que ele podia então fazer uma aliança. Bom, deixa eu me aproximar deles, pois me aproximando deles, eu vou conseguir então aquilo que eu necessito para manter o meu reino em paz. E aí que estava o ledo do engano dele. Porque ele se exibe, ele vai se exibir. Olha como é que eu sou poderoso. Olha como eu tenho coisas. Olha como eu sou, como é grande o meu Faça o meu aliança reinado. comigo. Faça aliança comigo. Eu sou bom. Vocês nos protegem, eu posso proteger vocês. Porque Israel era menor do que as outras nações, mas questão de ser rica era muito próspera, né? E ali era algo, aquele local geograficamente no passado era muito importante, porque toda a linha de comércio e militar tinha de passar pelaquela terra. Por isso que uma aliança com Israel era fantástico, porque você passava sem grande problema. Ou capturar Israel, porque você passava por ali também com eles capturados, não ia ter grande dor de cabeça. Mas o que nos mostra aqui é a pretensão de Ezequias, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha experiência com Deus, um homem que fez uma reforma religiosa linda, mas num momento de fragilidade no seu psique, ele acabou achando que era melhor ter aliança com nações poderosas do que ali permanecer na sua atitude de fé. E eu digo para você que está me ouvindo, entre o amigo que pode te ajudar e Deus, é Deus. É Deus. Entre o inimigo que é forte, mas naquele momento que pode ser seu amigo porque tem algo em comum, e Deus, é Deus. Entre uma aliança que vai te dar uma riqueza muito grande e Deus, Deus. Jesus, ele deixa isso muito claro na tentação no deserto. O diabo mostra coisas fantásticas para Jesus Cristo, o desejo de quase todos os seres humanos. Mas Jesus prefere ir para a cruz, que era o que Deus tinha para ele. É melhor ficar com Deus em meio ao sofrimento do que ficar ao lado do inimigo em meio a uma aparente paz e prosperidade. E fazer as alianças espúrias, né? Com aquele que não tem compromisso nenhum com o próprio Deus e que é inimigo do povo de Deus. Isso aqui está muito claro para mim, pastor Douglas. Vamos em frente. Então, a partir do versículo 3, vamos ver o que o profeta vai dizer agora para o rei de Judá. Versículo 3. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram a você, Ezequias? E de onde vieram a ti? De onde vieram aquela gente? Né? E disse Ezequias, olha, eles vieram de uma terra remota, vieram a mim lá da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa, ô Ezequias? E disse Ezequias: olha, viram tudo, eu mostrei tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Aí então disse Isaías a Ezequias. Isaías é o profeta, Ezequias é o rei. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. O que Deus mandou dizer para você? Deus mandou dizer para você: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, ainda não houve invasão aqui nesse período. Não. Olha só que interessante. E até de teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias.
ele contradiz o que o profeta está dizendo. Boa essa palavra que tu falando agora. Porque se olhar o texto acima, nota que vai ser depois. Uhum. Mas no meu governo vai ter paz. Haverá paz e verdade em meus dias. Até pode haver, mas depois não vai acontecer isso. O que ele quis dizer foi o seguinte: poxa, Deus ainda foi misericordioso comigo, porque ele podia ter pesado a mão agora e ter acabado com tudo, mas ele ainda vai deixar eu ter um descendente. Se lembra da oração que ele pediu a Deus, porque ele também não tinha um descendente, ele estava triste com isso? Então, quando ele fala isso, né, nota que o profeta diz: e teus filhos. Aí ele falou: poxa, eu vou ter um filho, eu vou ter filho. Então Deus, apesar disso tudo, ainda vai me conceder o filho. Então ele se apega naquilo que há de bom, né? Ou seja, na promessa de Deus sobre a vida dele. Apesar dele ter errado, Deus, lembra-se que ele orou, pediu a Deus 15 anos a mais. Pediu a Deus um tempo, Deus deu 15 anos, e ali naquele momento ele vai ter o filho. E ele agradece a Deus. O Senhor poderia até mesmo ter me ceifado agora e não ter deixado eu ter filho. Ele não enxerga nem o sofrimento que viria sobre o filho dele, né? Na verdade, né? Ele enxerga isso. Ou, né, ele, conhecendo a Deus, sabia que apesar do sofrimento poder ir ao filho dele, o filho dele se arrependendo, Deus podia usar de benevolência com ele. Que foi o que acaba acontecendo com Manassés. Manassés, ele se arrepende, né? Nota-se que ele era agoreiro, lia os astros, matava os seus filhos a Moloque, ele adorava deuses estranhos, construiu postes ídolos e foi levado como um boi ao cativeiro, né? Amarrado. Coisa. Mas quando ele estava na prisão, né, lá em cativeiro, o que acontece com ele? Historicamente, provavelmente foi ele que mandou serrar Isaías ao meio, né? Mas o que acontece com Manassés? Manassés, na prisão, ele enxerga que foi contra Deus e se arrepende. E Deus restaura ele. Isso é incrível, né? Assim, então, Douglas, né, quando eu leio isso aqui, eu vejo assim: Ezequias, conhecendo a Deus, sabendo, poxa, ele vai me deu o filho, ele é misericordioso, ele podia me exterminar e não deixar eu ter nenhum descendente, que é uma vergonha para um rei isso. Ele falou: mas eu conheço Deus, eu sei que apesar que isso tudo pode acontecer e irá acontecer, porque Deus disse: se o meu filho se arrepender, certamente Deus vai restaurar a sorte do meu filho. E foi isso que aconteceu. Toda vez que Deus declara um mal, na verdade não é um mal, sabe? É algo bom. A gente só precisa ressignificar aquilo que é mal para nossas vidas. Lembra-se de um pai. Um pai, quando diz para um filho que quer sair: tu vai ficar em casa, hoje tu não sai. O adolescente vai falar: meu pai é mau, meu pai me trancafia dentro de casa. Aí depois, quando ele cresce: poxa, meu pai, rapaz, tentou me proteger o máximo para evitar que coisas ruins acontecessem na minha vida. Assim é Deus. Mas algo que é interessante aqui é que maldição sem causa não se cumpre. E Ezequias, até o dado momento ali, ele não tinha dado nenhuma brecha no mundo espiritual para que algo de ruim acontecesse na vida dele. Mas no dia que ele deu, algo de ruim aconteceu. Isso demonstra também o versículo bíblico que nos ensina: vigiai e orai. A Bíblia não fala orai e vigiai, ela fala vigiai e orai. Nosso irmão Tiago ainda escreve: submeta a sua vida a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não diz apenas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fala antes: submeta a sua vida a Deus. O que eu quero dizer com isso é que a guerra da carne contra o espírito, ela é permanente enquanto nós estivermos nesse mundo. E quando nós olhamos e enxergamos isso, notamos que vence essa guerra aquele que está mais alimentado. Ou seja, ou quem está mais alimentado, o seu espírito ou a sua carne?
Ezequias era um homem espiritual, um homem de Deus. Mas no momento que ele olhou e viu uma chance em uma aliança com os babilônios, que poderia ser vantajosa, lucrativa para ele, ele esqueceu de toda a sua espiritualidade. Ele virou carnal. E toda vez que tu vira carnal, você abre brechas no mundo espiritual para que o inimigo de sua alma te toque. E ele, né, quando se torna-se carnal, você nota que ele ficou totalmente vaidoso com aquilo que ele tinha. Ele mostra, olha, vale a pena fazer uma aliança comigo. Tu vê aqui as riquezas, tu vê os tesouros que eu tenho. Nós podemos aqui fazer uma boa aliança, sermos amigos. Eu posso imaginar qual foi o presente que aquele rei da Babilônia mandou para Ezequias. Algo muito glorioso, não sei, não posso imaginar. Deve ter cobiçado. Entrou uma cobiça. Não, esse cara é meu amigo. Pelo que mandou para mim, é meu amigo, né? Mesmo sabendo que não era, né? Mas aí... É porque política é feita de acenos, né? Acenos, A gente dá uns acenos, né? Quando eu falo política, é ciência política. Eu não estou falando nem da política... Mas a ciência política é ciência, né? A ciência política, ela é feita de acenos. Você não precisa dizer para dizer. Né? É só acenar. Só acenar. E a pessoa do outro lado, muito perceptivamente, ela vai compreender o que você está a falar, que você está dizendo. Tem uma notinha aqui de rodapé do Bispo Macedo, fala assim, olha, o rei de Babilônia tentou fazer uma aliança política com Judá, pois queria se libertar do domínio assírio. Mas eu queria bater um papo com o bispo, né? A gente está numa sintonia. Ele enviou cartas e um presente ao rei Ezequias, que ficou tão maravilhado, tão alegre, que mostrou toda a riqueza do seu reino aos mensageiros babilônicos. Ao tomar essa atitude, Ezequias demonstrou incredulidade no Senhor dos Exércitos. É a percepção que se tem. Demonstrou incredulidade. Porque, por exemplo, isso é muito forte, gente. Isso é mesmo. Isso é forte demais, demais. Porque se até aqui nos ajudou o Senhor, por que eu vou agora continuar buscando aliança em outras pessoas? Isso é um problema. É nojento, né? Tu fica enojado, porque tu vê isso dentro dos líderes, né? Principalmente eclesiásticos, né? Com uma tendência muito forte a esses pleitos. E isso é absurdo. Fazer igual o Boris, né? O Boris que fala, e isso é absurdo, né? Isso é um absurdo, isso não tem o que falar. E aqui, pastor Douglas, finalizando, o bispo continua dizendo, olha, quando ele fala assim, boa é a palavra, ao ser repreendido, que ele foi repreendido aqui pelo profeta, Ezequias reconhece seu erro e confessa que era justo ser punido por Deus. Ele não argumenta, não discute, mas aceita o que o profeta declara. Porém, enquanto percebemos a compaixão divina ao determinar o juízo, constatamos um certo egoísmo do rei em se sentir aliviado por aquela tragédia. Por aquela tragédia não acontecer em seus dias. Isto é, para Ezequias, viver bem com a sua família em seus dias era o suficiente para sossegar o seu coração. Ele sabia que algo ia acontecer, mas nos seus dias ele teria paz e verdade. Quer dizer, não era para agora. A colheita vem depois. Às vezes o pai, ele comete erros, né, em que vai trazer um grau de confiabilidade e de segurança e de prosperidade para a sua família e para o seu filho. E ele vive aquilo. Eu fiz isso, aquilo outro e tal, eu conquistei tal, tá aqui. E ele vai morrer. Não sabendo ele que depois da sua morte, os seus filhos que herdaram aquela bênção maldita, fruto de corrupção, vão sofrer por conta daquele erro que foi cometido, vão pagar por tudo aquilo. Isso é muito comum acontecer na política. Desastres, desacordos, mortes e tudo de ruim que acontece por conta de
atitudes erradas, perseguições, corrupções, né? a vida inteira. Isso é muito sério. Vimos aqui na Bíblia, a gente bota nossa barba de molho, eu boto as minhas de molho, porque eu posso garantir ao senhor que até aqui o senhor tem me ajudado. Eu não devo a ninguém, a homem algum, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu devo somente a Deus, que usa homens para poder até mesmo nos abençoar. Mas, na verdade, a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Mas é um fio, sabe? É uma linha muito tênue, né? De repente você encontra alguém que te faz um aceno muito forte. Pô, bacana aí, ó. Eu acho que eu sou o cara mesmo. Não, Deus é bom, mas eu também sou. Por isso que Deus me escolheu, porque eu sou muito bom. Deus não consegue ficar sem mim. Né? E se eu sair desse negócio, não vai dar certo. Tem uma história de bastidores, né? Da última vez que o Jimmy Swaggart veio no Brasil, que né? Não morreu. Um pregador fantástico, né? Depois ele se arrependeu e tal. O ministério dele continua. Um pregador fantástico, né? Ele pregando no Maracanã, as pessoas passando de ônibus eram batizadas no Espírito Santo. Fora do Maracanã. O eco do Maracanã, eu estava lá. Era uma coisa fora do normal. E ele parado, quando ele viu o Maracanã lotado, né? Aquela coisa que só brasileiro faz, aquele barulho, né? E ele falou, realmente, Deus necessita de mim. Ele volta para os Estados Unidos e tem todo aquele desastre, aquela queda, né? Engraçado que ele caiu numa situação que ele mais condenava. Engraçado, né? Mas a gente condena muito aquilo que nós somos, né? É o psique, né, do homem, né? Aquilo que você conhece de ruim é aquilo que você espelha, que você não quer se espelhar. Então, quando nós falamos, é igual quando eu falo de falta de fé, quando eu falo de incredulidade, quando eu falo de resistir ao mal, de ter temperança com muita veemência, é porque isso é uma luta minha. Isso é uma luta minha. Eu conheço bem essa seara. Conheço bem o Douglas, né? Né? Por isso que eu prefiro ele morto. Né? Eu espero que ele não ressuscite nunca mais. Então, por isso que eu prefiro ele morto. Então, quando eu falo, na verdade, a palavra de Deus ela não é para quem ouve apenas, é para quem está falando também. Quando você está pregando, Deus está ministrando lá e cá. É tolo o pregador que acha que Deus usa os seus lábios apenas para terceiro e não para si mesmo. É tolo. Porque se Deus está te levando para uma seara de entendimento bíblico, é porque Deus primeiro quer falar com você. O juízo começa por nós. Exato, é o que diz lá Pedro lá. Pela casa. Começa por nós. É isso, minha gente. Então, chegamos ao final desse nosso estudo de hoje. Capítulo curtinho, né? Mas foi bem significativo e vale a pena uma boa reflexão. Não faça aliança com ninguém ou com qualquer grupo depois de você ter encontrado o favor de Deus. Fica no favor de Deus. Ainda que passe por muitas lutas, mantenha-se no favor de Deus. Eu digo isso para você, mas é para mim também. Para nós. É para nós também. Vamos orar. Prepare o seu copo com água. Se você também tem um pão aí à mão e quer botar, a promessa de Deus é que Deus abençoaria o vosso pão e a vossa água. Então, você quer ter uma água abençoada? Um pão abençoado? Coloque aí. Vamos agora nos preparar para esta oração que prometemos a você desde o início e vamos fazê-la agora em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença estamos, meu Pai, neste momento e buscamos no Senhor a direção, buscamos no Senhor a palavra certa, aquilo que vem diretamente do Teu trono, para que possa ir ao encontro desta pessoa que nos ouve agora, que está passando por lutas, por necessidades, problemas de saúde, financeiro, problemas sentimentais, familiares, uma luta muito grande, meu Deus. Parece que se levantou contra esta pessoa um turbilhão. Parece uma nuvem se levanta sobre a sua vida. Uma tempestade veio sobre a sua vida.
Então eu te peço, meu Pai, neste momento, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, que o Senhor venha visitá-la neste momento, Senhor, para tirar de sobre ela tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo que o Senhor não plantou, aquilo que não foi plantado por ti, que saia dessa vida agora, saia a doença, saia a enfermidade, saia a depressão, a angústia, tudo que não é de Deus, que não é de Deus, saia da tua vida. Meu Pai, nós estamos aqui unidos sobre esta palavra de Isaías, mas reportando também aquele momento em que o Senhor trouxe de volta a saúde do rei Ezequias. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor levou sobre si a nossa doença. O Senhor carregou a nossa enfermidade. Foi o Senhor que tirou todo o mal de sobre a nossa vida e perdoa os nossos pecados. Então eu te peço, perdoa o pecado e cura esta pessoa agora que está enferma. E na tua presença ainda estamos. Peço ao Senhor que consagre esta água e este pão, colocando nele virtude, Senhor, colocando força, do mesmo modo como o Senhor alimentou o profeta Elias, depois de 40 dias que não comia, com um pedaço de pão e um pouco de água. Assim também levante esta pessoa que está sob o leito de dor, que está na cama, que está sofrendo, meu Deus, mas cujo tempo dela não é ainda chegado. Que o Senhor venha levantá-la, restaurá-la e abençoá-la. Nós consagramos a água e o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, beba da sua água e coma também do seu pão em nome de Jesus. E assim, nós chegamos então ao final. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê forças e ânimo, tá? Acompanhe nossos estudos por aqui. O livro está completo, Isaías será completo. Outros também, Jeremias, já falamos de Daniel, já falamos de Ezequiel, né, pastor Douglas? De tantos outros, né? Estão deixando um legado. Tem um legadozinho aí, né? E você que está por aqui ainda, nesse território, aproveite esses momentos, divida comigo, né? E a gente se vê em breve. Em breve. Ou aqui, Olá. Olá. Beijo para todos. Lá. Tchau. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Douglas. Amém. Fica com Deus. Obrigado.